Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje nós daremos início a mais um capítulo, ao nosso terceiro capítulo, que vai falar um pouquinho sobre a população brasileira. E falando em população brasileira, eu não poderia deixar de falar sobre os indígenas, não é? Os indígenas, eles foram os primeiros habitantes do território onde hoje se encontra o Brasil. Eram aproximadamente de 5 a 6 milhões quando o branco europeu chegou e por pouco não os exterminou. Este ainda traria a população negra da África para servir de mão de obra escrava. Porém, dezenas de anos se passaram quando, no começo do século XX, já com cerca de 17 milhões de brasileiros, chegaram os asiáticos. Atualmente, nós somos mais de 200 milhões de uma nação formada por essa mistura de povos que se constituíram num só povo, o brasileiro. Neste capítulo, nós vamos entender um pouquinho, sobre a formação, sobre a evolução, sobre a estrutura e também sobre as condições sociais do povo brasileiro. Para início, vou falar um pouquinho para vocês sobre a formação da população brasileira. Para entendermos a formação da atual população brasileira, nós temos de lembrar que, quando os portugueses chegaram ao território que viria a ser Brasil, havia mais ou menos de 2 a 6 milhões aproximadamente de indígenas vivendo aqui. E eles estavam organizados em tribos que se dividiam e, por sua vez, conforme a língua, os usos e costumes, vem a ser mudado. Por quê? Porque depois de 1500, com a chegada do branco europeu, essas populações elas passaram a sofrer um verdadeiro genocídio, ou seja, o extermínio físico ou etnocídio, pois sua alimentação, sua língua, suas vestes, tudo foi mudado devido ao colonizador, que, por falta de mão de obra e com o objetivo de povoar o território, ele promoveu uma intensa miscigenação, que é o cruzamento entre branco e o indígena, no início da nossa colonização. É por isso que muitos dos nossos costumes fazem parte dos costumes indígenas, ou vice-versa. Muitos dos costumes indígenas vai fazer parte da nossa cultura brasileira. Ela não só vai fazer parte, como ela faz parte, não é? A chegada dos negros. Com o início da atividade açucareira, teve o início o uso do escravo. A princípio, foram escravizados apenas os indígenas. Depois veio a população negra da África, trazida pelo tráfico negreiro, que eles eram mantidos em senzalas, presos e sob condições desumanas. Foram dois grandes grupos africanos os responsáveis pelo fornecimento de mão de obra escrava para o Brasil, da qual o elemento negro foi introduzido como um dos grandes contribuintes da formação do povo brasileiro, que foram a cultura sudanesa e também tiveram aí as culturas bantas. Os sudaneses eram um povo originário da África Ocidental, de regiões próximas do Golfo do Guiné, onde estão atualmente a Nigéria, a Gana, Benin, entre outros. A maioria dos sudaneses foram introduzidos nas proximidades de Salvador, na Bahia. Os bantus, eles já vieram em maior número e são originários de regiões próximas ao rio Congo, que corresponderia atualmente às áreas de Angola e Moçambique. Estima-se que entre 1550 a 1850 chegaram ao Brasil cerca de 4 milhões de negros que foram trazidos à força do continente africano. Portanto, ao tentar resolver o problema da mão de obra introduzido elevado número de escravos, os colonizadores eles deram início à formação da sociedade brasileira, que foi marcada, infelizmente, pela desigualdade social e pela miscigenação tão generalizada que gerou outro povo, que foi o povo brasileiro. Durante esse período, houve uma intensa miscigenação entre branco, entre o negro e entre o indígena.
Como maiores contribuições à cultura brasileira, os africanos eles influenciam as palavras da língua portuguesa, na música, como a introdução de tambores, de atabaques, de cuícas, né, de afoxés, na culinária, na religião, não é? E assim sucessivamente. Os negros, eles sempre lutaram contra a escravidão. Trazidos de diferentes áreas geográficas e culturas, eles procuraram aprender a língua do opressor, o português, para se comunicar e planejar fugas, queima de plantações, atentados a feitores e a senhores de engenho e até mesmo a morte de recém-nascidos e suicídios. O povo do Brasil. A população brasileira ela é formada pela mistura de 3 tipos étnicos básicos, o indígena, o europeu e o africano. A intensa miscigenação, isto é, o cruzamento entre as etnias, originou os mestiços, os pardos, que são os seguintes: mulato, né, que é a mistura do europeu com o branco, com o africano e com o negro, que forma aí o grupo mais numeroso. O caboclo, ou o mameluco, é o cruzamento entre o europeu branco com o indígena, e o cafuso, que é o africano com o negro com o indígena, que forma o menor grupo. O crescimento da população brasileira. Nosso país ele já teve um ritmo de crescimento bem mais acelerado do que nós temos atualmente. E essas estimativas elas só são possíveis pelo censo, isto é, pela contagem da população que é realizada no Brasil de 10 em 10 anos. E de 1500 até 1872 foi a data do primeiro recenseamento populacional no Brasil. Existiam apenas estimativas do total da população que viviam por aqui. Já em 1872, quando foi realizada a primeira contagem desta população, nós éramos 9.930.478 brasileiros. A partir deste ano, nós passamos a ter dados concretos para estudarmos e conhecermos a população do Brasil, as suas características e as mudanças pelas quais passou, que são informações importantes para o estudo e planejamento das questões sociais e econômicas do país, como emprego, vagas nas escolas, assistência médica, leitos de hospitais, transportes, entre outros. De país de imigrantes a emigrantes. Isso é muito importante que vocês saibam. As mudanças para outros locais, cidades, regiões, países e até mesmo para outros continentes sempre fizeram parte da história da humanidade. Esses deslocamentos eles continuam de 2 formas: voluntário, quando se muda à procura de trabalho, de melhores condições de vida, e forçado, quando se abandona o local de origem por causa de guerras, de perseguições ou por desastres ambientais. Comparado a outros países americanos, o Brasil foi um dos 4 países que mais receberam imigrantes vindos de várias partes do mundo. No período de 1800 até mais ou menos 1955, foram mais de 5,3 milhões de novos imigrantes. Porém, cerca de 1 milhão foram embora e voltaram para seu país de origem ou foram para outro país. Na década de 1980, o papel do Brasil ele mudou radicalmente nesse fluxo migratório. Nós deixamos de ser um país de imigrantes para nos tornar um país de emigrantes, isto é, os brasileiros eles passaram a sair daqui para outros países. E isso ocorreu devido às constantes crises econômicas que diminuíam a oferta de emprego, levando milhares de brasileiros a migrar, principalmente para os Estados Unidos. No geral, esses emigrantes eles saíam à procura de trabalho de 1 a 3 anos, nos países desenvolvidos, a fim de juntar dinheiro para que quando eles voltassem para o Brasil, eles pudessem garantir melhores condições de vida para si e para os seus.